Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui para avaliarmos a primeira temporada da série Star Trek Picard, exibido na Prime Video. Pois bem, pessoal, antes de começar, deixa eu dizer para vocês que este vídeo aqui é quase um complemento do meu primeiro vídeo, resenha a respeito da estreia da segunda temporada aqui de Star Trek Picard. Pois é, na verdade, vamos logo ao assunto. Eu pretendia fazer um esquenta, uma maratona, comentando todos os 10 episódios da primeira temporada de Star Trek Picard, mas eu fiquei sem tempo nas últimas 2 semanas, problemas técnicos, até sem energia elétrica aqui em casa, e atrapalhou todos os esquemas. Mas na verdade, acabou meio que combinando com a sensação que eu tive quando assisti, quando foi? Em 2020, né, que passou Star Trek Picard, a sensação final ao terminar a exibição de toda a temporada, que eu não precisava nunca mais assistir. E vamos combinar uma coisa, para quem é fã dessa franquia maravilhosa que é Star Trek, nós, os Trekkers, nós gostamos de reassistir as séries, todas as temporadas. Às vezes a gente pega uma série original, lá do tempo do Kirk, ou do Picard, ou Voyager, ou então Enterprise, Deep Space Nine, qualquer coisa, séries animadas, não importa, a gente pega e começa a rever tudo de cabo a rabo, da primeira até a última temporada, ou pegando episódios específicos, indo atrás, por exemplo, de personagens. A gente faz isso o tempo todo. É assim desde a origem. Foi por causa disso que a série sempre reviveu, porque os fãs gostam de reassistir. Inclusive é o problema da nova era, a era de latão da franquia agora, feita pelo Alex Kurtzman. Ele simplesmente faz produtos que atraem um tipo de espectador que nunca vai virar fã que assiste várias vezes coisas que já está careca de saber exatamente como começa, se desenvolve e como termina. Eles não são o tipo de pessoa que gostam de rever. Vai ter o oba-oba, vai fazer festinha, que coisa boa, que coisa importante que está sendo exibido nessa série, super atual, super moderna, mas nunca vai ver de novo. Ou seja, mas foi justamente aqui com Star Trek Picard que pela primeira vez eu assisti uma temporada inteira e disse, nunca mais quero ver esta porcaria, porque simplesmente eu considerei, já começando a fazer um resumo do que eu considero essa temporada de estreia da série, realmente uma inutilidade completa, uma sucessão de episódios que não chegam a lugar nenhum. Na verdade, não estimula a gente a assistir um novo episódio, porque é sempre um tipo de gancho que, na verdade, fazia com que toda a equipe ali de Picard, dentro daquela nave horrorosa chamada La Sirena, issem para uma aventura que, não colocava a história para frente. Isso é um dos grandes principais problemas da série. Mas não é, talvez, aquele de doer, porque talvez o pior de todos é acabar descobrindo que uma série que se chama Star Trek Picard, o grande capitão lá da Enterprise D, que a gente tanto conheceu, lá na segunda série da franquia, a nova geração. Caramba, aquele personagem que existia, claro, agora ele está completamente envelhecido, ele teria que ser uma outra coisa. Eu sempre fui favorável que ele não fosse a mesma coisa que a gente já conhecesse, né? O peso da idade teria que torná-lo algo diferenciado, né? Para melhor, né? Podia até piorar um pouquinho, mas que ele fosse algo diferente. O problema é que Picard, dentro da sua série, nominada com o nome dele, né? Ele não é nada. Ele não existe como personagem, para falar a verdade. Eu não entendi qual foi a intenção do ator, o Patrick Stewart, de participar desse projeto. Tudo bem, tem a grana envolvida, mas e a questão do ego, né? O ego de um ator, né? Ele quer brilhar, ele quer ter alguma coisa importante. E ele, como é um ator conhecido, famoso, ele só quis participar disso porque ele sentiu que, no fundo, a equipe lá de roteiristas, acabaram criando um grande mote para ele poder trabalhar. Só que quando você assiste os episódios semana a semana, quando eu assisti lá naquela época, primeira exibição, caramba, qual é a motivação do Patrick Stewart para participar dessa porcaria aqui? O personagem dele não existe, ele mal abre a boca. Tem episódios que ele só diz uma coisinha aqui, outra lá, mas ele não está conduzindo a história não está se desenvolvendo ao redor da sua personalidade, né?
fazendo com que ele se tornasse algo diferenciado do que a gente conhecia antes. De novo, eu não queria o mesmo capitão que já existia naqueles tempos da nova geração. Agora ele é um almirante, envelhecido, aposentado, ele tinha que ser realmente outra coisa. Só que ele nunca foi. Tudo bem, alguém pode argumentar, não, é uma série que quer apresentar novos personagens e o Picard vai servir de escada para eles. Mas nem isso. Na verdade, o personagem ele foi aniquilado. E os outros personagens, aí entra também mais outro problema da série, né? São ridículos, eles não são bons também. Claro que teve o pior de todos, que é o Legolas, né? Aquele elfo, né? Que é o Elnor, né? O ninja padeiro, né? Caramba, que personagem inútil. Mas põe inútil naquilo, porque simplesmente ele não foi aproveitado, ele sequer foi desenvolvido, né? Parecia que ele ganhou um episódio totalmente focado nele. E parecia aquele tipo de personagem que é o tanque, né? Que é o cara que resolve todas as pendengas mais perigosas. Cara, ele é um espadachim, ele tinha aquela arma dele poderosa ali, que ele podia matar qualquer um para defender, né? As questões do seu, entre aspas, contratante, né? A tal da causa perdida, né? Enfim, ele se transformou num nada, e num certo ponto da história, ele também acabou ficando dentro lá do cubo Borg, numa questão que a gente não entendia por que ele ficou para trás, porque ele resolveu ficar ali dentro e não seguiu com o Picard que ele estava protegendo, ao final de contas, né? Uma sandice, não tinha sentido nenhum, foi um dos piores personagens de toda a franquia que eu já vi, né? Só por ele já valia desmerecer a gente assistir a temporada inteira. Mas não, os outros personagens também completamente amalucados. A personagem, por exemplo, da doutora, né, a Jurati, caramba, ela, num certo momento, ela assassina um seu amante, né, cientista também, e você fala, caramba, já dava a entender, eles vão perdoar esta personagem do seu ato. Depois teve uma certa explicação, que talvez não fosse ela exatamente que fez esta maldade. Mas caramba, ela praticou um certo crime. Ela não foi a um julgamento. Ela foi simplesmente perdoada, como se nada tivesse acontecido. Como se ela apenas tivesse pisado no calo do seu amante. Não, mas ela eliminou ele. Enfim. E também teve a personagem, por exemplo, da Raf, né, que era o braço direito do Picard em tempos antes, né, dele se aposentar. Ela também ficou ganhando um certo destaque. Posso dizer que ela tem muito mais importância em toda a primeira temporada do que também o próprio Picard. Quer dizer, o Picard não é importante para ninguém aqui, né? Bom, temos o personagem do Hughes, que é o capitão atormentado também. Demorou para a gente entender o que diabos ele tinha de problemático, né? Mas era um personagem esquisito igualmente, né? Bom, tem também a parte de fanservice, né? Quando entrou a 7 de 9, completamente diferente do que a gente viu lá em Voyager, né? Uma mulher completamente amadurecida também, óbvio, mas com uma pegada que se distanciava completamente lá daquela figura que estava fazendo ainda a transição, né, de deixar de ser uma Borg, uma assimilada, para uma humana comum, normal. Aqui ela nem parece que um dia ela foi Borg na vida. E ela também foi meio que subaproveitada, aqui e acolá. Depois, bom, ela teve, acho que, o pior final possível, né, porque aí ela se associou a Raf no último segundo do último episódio da primeira temporada, porque simplesmente as duas se beijaram. E você fala, oi? Da onde tiraram esse romance entre as duas? Nunca! Acho que elas conversaram durante muito tempo. Eu não lembro, bom, não lembro mesmo, eu nem quero lembrar o que aconteceu em nada da primeira temporada, né? Mas quando aconteceu essa cena das duas se beijarem, foi aquela forçação completamente para a lacração, né? Todo mundo falou, caramba, que coisa mais desnecessária e completamente sem sentido, porque nunca teve um indício de aquilo pudesse acontecer, né? Vamos ver como é que eles vão fazer agora na segunda temporada, se isso vai se desenvolver, né? Parece que não, né? É que eu já assisti o episódio, na verdade. Por isso que isso aqui é um complemento ao vídeo de estreia da segunda temporada. Enfim, toda a série é uma maluquice completa. E bom, falta dizer também aquela que era, no fim, talvez a personagem realmente principal da série, que é a Soji Dal. Como é que era o nome da personagem? Eu nem sei, das irmãs lá, qual que foi a que morreu. Não lembro mesmo. Também não importa, porque também foi um outro engodo, né? Foi fácil perceber que aquela primeira irmã que a gente conhece, que teve o primeiro contato com Picard para que ele pudesse salvá-la, né? Ela também não sabia que tinha a existência da irmã. Quando tem a aparição da outra irmã, que essa primeira morre
aí depois se descobre a segunda, na verdade, deu para perceber que aquilo ali foi também uma barriga do roteiro, né? Do meio da temporada, do começo da temporada para o seu meio, né? Até a gente descobrir qual era a função, quer dizer, quando a segunda irmã descobriu qual era a sua finalidade. Se é que ela descobriu qual era a sua finalidade, porque o motivo dela existir, ela e a irmã, a primeira, a segunda, sei lá qual é o nome das duas, não importa. Não tinha lá muito sentido e acabou ficando meio vago lá no finalzinho. Como também os irmãos romulanos, que também trama esquisita que existia ali, né? E também tinha a questão do cubo Borg. Caramba, é uma salada pra lá e pra cá. A questão também dos romulanos. Na verdade, de modo geral, em vários episódios tinha um apontamento interessante a respeito de coisas que a gente já conhece da franquia, né? Principalmente relacionado à nova geração. E a gente pensava, caramba, vai pintar um episódio interessante, mas sempre era desperdiçado aquela temática inicial. E principalmente, a série nunca se propôs a fazer com que nós, espectadores, pensássemos a respeito das questões morais, que sempre foi o principal conteúdo das séries da franquia Star Trek. Fazer com que a pessoa reflita sobre aquele episódio de ficção científica que maqueia uma questão atual de quando a época da série ter sido exibida, né? As questões sociais, políticas, qualquer coisa, até de tecnologia também, mas maquiando sempre, fazendo com que a gente pense, caramba, esse negócio que aconteceu aqui nesse episódio parece algo que acontece aqui na rua de trás, no meu bairro, no meu estado, no meu país. Ou então você faz referência aos outros países, a outras pessoas que você conhece, né? Um grupo de pessoas. É isso que faz a ficção científica, trabalhar na nossa mente as questões de juntar uma coisa com a outra. Mas essa série, ela não fazia a gente pensar de modo algum, só trazia pra gente mais tédio a cada nova semana. E o final, para fechar com chave de ouro, também foi uma maluquice completa, exagerada, forçada, uma aparição também lá do Brent Spiner fazendo mais uma vez o Data, antes um outro personagem lá que eu nem lembro qual é a associação realmente dele, mas o Data apareceu para morrer mais uma vez. Enfim. E falando em morrer também, né? O próprio Picard acaba também indo para os finalmente e ele se transforma numa maquininha agora, né? Outra coisa forçada também. O curioso é que ao final da primeira temporada você tem aquela sensação de fecho completo, não tem nenhuma coisa colocada, pelo menos que eu me lembre, sinceramente, eu não me lembro, eu nunca mais revi, eu fiquei com aquela ideia de nunca mais precisar ver a primeira temporada e realmente eu nunca fui atrás. Ou seja, o que sobrou na memória ainda vai se perder muito mais. Claro, quando eu começar a assistir agora a segunda temporada, algumas coisas vão retornar à mente, mesmo porque eu escrevi algumas resenhas, eu não fiz vídeo, né, mas escrevi muitas resenhas. Aliás, quem quiser procurar o que eu escrevi a respeito de cada um dos episódios, nem todos, eu comecei a comentar acho que a partir do quarto, né. Então tudo lá no Trek Brasilis, é só você procurar lá pelo comentarista, o Imantado de Livros, não é Imantado Nerd, na verdade tá lá o meu outro canal, Imantado de Livros, mas tá lá a minha carinha, é fácil de ser encontrado, né. Tem meus comentários, né, minhas pauladas a respeito daquelas porcarias que eu assistia semana a semana. Cada vez pior, né? Dá para perceber que no começo eu ainda estava um pouquinho ainda crente, mas depois eu ia cada vez mais ficando completamente decepcionado com o que era apresentado, né? E sempre lembrando, né, quando estreou Star Trek Picard, quando estreou Star Trek Discovery e depois se prometeu que haveria Picard, seria uma redenção, né? Todo mundo pensava, não, tudo que eles estão fazendo de errado com o Discovery, eles não vão fazer com Star Trek Picard, porque simplesmente é um personagem que não pode ser maculado. Mas não, eles fizeram isso, macularam mais ainda, transformando as duas primeiras temporadas de Discovery em quase obras-primas, na comparação com o que fizeram com a primeira de Picard, que é insuportável, não tem por que você assistir, mas nem os fãs daqueles mais fervorosos conseguem dar valor a esse produto. Quer dizer, conseguem sim, mas na verdade não deveriam, né? Mas se você pensa um pouquinho na qualidade das histórias, se você gosta de Star Trek é porque você gosta de boas histórias. E se você assiste Picard ou então algumas temporadas de Discovery, você fala, não, não é a mesma coisa, é algo completamente diferente, não posso colocar no mesmo patamar de excelência. O que eu gostava das séries antigas não se encontra na Era de Latão. Claro, depois quando foi lançada a terceira temporada de Discovery
um pouquinho meses depois que terminou Picard, se percebeu que, cara, eles conseguiram apresentar um produto pior ainda. Só que a terceira de Discovery é um pouquinho melhor que Picard no geral, porque ainda consegue trabalhar algumas questões que já estavam colocadas na série nas temporadas anteriores. Como Picard era a primeira temporada, estava tudo na base da apresentação ainda, então por isso que ainda foi baixo. Realmente uma temporada completamente dispensável, que eu não recomendo para ninguém. Se você é uma pessoa que quer conhecer o universo de Star Trek, nunca comece por Picard, porque você vai se decepcionar. É muito melhor do que isso. E se você viu outras séries, não precisa ver realmente a primeira temporada. Pode pular para a segunda, que pelo menos o primeiro episódio foi interessante, e é o que eu recomendo vocês assistirem agora, a minha resenha a respeito do primeiro episódio, estreia da segunda temporada de Star Trek Picard. Mas, falando aqui a respeito da primeira e fazendo um resumo, tentando também atribuir uma certa nota, sim, é uma temporada que não vale a pena ser conferida nem por curiosidade. Talvez, num dia que você estiver muito alegre, contente, que possa ficar um pouquinho chateado ao longo de algumas horas, você pode até dar uma olhada nos 10 episódios. É uma tacada só, né? Em 10 horas você passa por esse trauma, né? Ou divide num sabadão e num domingo, né? 5 horas de cada. Dá pra, almoça ali no meio, né? Claro, você vai ter um certo desconforto estomacal, mas você pode tentar, mas eu não recomendo. Se possível, não veja nunca, jamais, a primeira temporada de Star Trek Picard, porque para ela eu atribuo apenas 1,5 asteriscos, no máximo de 5. Sim, é esta a qualidade desta bela porcaria. Não tem como dizer que isso aqui é bom, não é. Não adianta se enganar. Não vale a pena assistir a primeira temporada de Picard. Mas eu posso estar completamente enganado e você seja um fã fervoroso, pode dizer aqui nos comentários que achou uma maravilha. Não vou ficar chateado. Cada um com a sua opinião, né? Enfim, é isso. Não deixe de conferir minha resenha a respeito do primeiro episódio da segunda temporada. Daqui a pouco, algumas horas, já sai aqui também no canal.